Perfeito. de muitas siglas. Cara, não, Exato. tem uma outra coisa que eu ia perguntar agora que eu acho que é um conceito que faz sentido a gente entrar num detalhe maior, que é o tal do funil. Porque assim, tem toda essa questão da pessoal que vai lá e usa a rede social e não preparou uma landing page. No fundo, a pessoa está Uhum. pensando num topo de funil, numa visão mais awareness, tipo de fazer o reconhecimento da marca. Daí você vai passando nos estágios do funil, você vai descendo, você vai esquentando o seu lead até a conversão. Beleza, eu entendo esse sentido, mas explica essa lógica que eu falei de uma maneira mais ampliada, cada passo o que que é, para uma pessoa que não é do mundo do marketing. Tá, um funil de conversão, ele é um funil de awareness. Quando a gente fala de awareness, ele significa a exposição ao seu produto, ao universo. Consciência. Mas é a consciência sobre. Existem níveis de consciência sobre, tipo, a necessidade, a categoria, o seu produto, né? Então, quanto menor o nível da consciência das pessoas sobre o seu produto, ou a categoria, ou a necessidade, mais no topo ela tá. Então, quando a gente fala da pessoa que está muito, muito no topo, existe um topo que, assim, ela nem sabe, ela nem acha que ela tem um problema, sei lá, na gestão do dinheiro dela. Ela nem acha que ela tem um problema. Depois ela começa a ter esse problema, ela começa a falar, talvez eu pudesse gerir de uma maneira diferente. Daí depois ela começa a entender que existe uma categoria aí que, pô, eu podia estar pagando menos taxas nas transações se eu tivesse usando, né, usando aqui cripto, daí ela começa a entender que existe a categoria do seu produto e o seu produto. Então, isso aí significa esse topo, lá o topo da consciência até embaixo. Mas aí quando a gente fala de aquisição da companhia, a gente pode estar pegando pessoas mais frias ou mais quentes, né? Então, pessoas que não têm nem esse nível de awareness, ou ela tem já um nível que ela já te conhece, e daí, a partir de quando ela te conhece e você traz ela para o seu ambiente, esse é o topo de funil que a gente está falando da companhia, que assim, tá, olha, você estava procurando por esse assunto, né? Independente se você estava mais lá no alto, mais frio ou mais quente, e eu te trouxe para o meu ecossistema. Então, a primeira etapa ali de awareness de topo é você trazer a pessoa para o seu ecossistema. A partir daí, ela está ou na sua base, ou ela está tagueada, ou ela interagiu. Esse topo aqui é uma pessoa que ela pode ter simplesmente interagido com sua página, pode ter entrado no seu site, pode ter interagido com um anúncio seu, pode ter clicado em alguma coisa. A partir daqui, ela já começa a poder ser mais esquentada. Então, essa função aqui de topo, ela pode ser feita por anúncios de topo, né? Ou por conteúdo, enfim. Ou por outras ações, um member get member, ou tem outras ações que pode ser feita. Mas a ideia é trazer ela para o seu ecossistema. A partir daqui, a gente vai empurrar ela para a conversão para baixo. Então, a partir de quando ela entrou, por isso a importância de eu ter os meus ambientes. Se ela só interagiu com meus anúncios, eu ainda quero trazer ela para o meu ambiente para mostrar meu produto, explicar melhor ele. Então eu posso fazer um reimpacto para ela cair no meu site, ou ela pode cair, abaixar um aplicativo, ou ela pode mandar o seu lead vir para o meu banco de dados da minha companhia, né? Então, daí ela entrando nesses ambientes receptivos, eu começo as etapas de meio de funil, que daí a pessoa, ela já está dentro do meu funil, mas ela ainda não foi convertida. E conversão também, eu tenho níveis de conversão diferentes. Você adquirir um lead já é uma conversão. Você tem que entender esses pontos também. O que são as minhas conversões, né? Então, uma delas ela entrou aqui para o meu ecossistema. A venda é uma outra conversão, né? Que daí vai ser uma mais profunda do funil. Então, a partir de então, você começa a ter que convencer ela melhor. Então, daí você vai ter outro tipo de argumentação. Você pode ter outros processos. No caso de um B2B, assim, é um cara que vai, a partir de quando o lead entrou, ele entra para o departamento de vendas mesmo, né? Então, às vezes, começa já uma relação mais um a um, tal, até ela chegar. As pessoas que estão no fundo do funil são aquelas que estão mais próximas da conversão. E daí você pode usar outras estratégias, até como promoção, você pode dar um desconto, você pode simplesmente argumentar com ela, tratar ela de uma maneira diferente para quem já está realmente bem interessado. Então, o funil é sobre isso, é sobre você ir trazendo a pessoa para o seu ambiente e tratando a argumentação de maneira que você vai empurrando ela para baixo, né? Até que você tenha a conversão final. No caso que o Leta estava falando, tipo, nas redes sociais, cara, às vezes você só tá ficando ali na rede social, você vai ganhar um seguidor e vai contar com a sorte dele clicar e ver seu produto, sacou? Tipo, ele vai ficar ali
sei lá, a rede social, esses likes que estão ali, eles são meio que likes fantasmas, sabe? Todos os algoritmos, eles não entregam. Tirando o do TikTok, por enquanto. TikTok é o melhor que entrega, assim, você joga uma parada lá, tipo, o negócio vai que vai. Mas todas as outras, se você não colocar dinheiro e tratar isso muito bem, tipo, você não fez, sacou? Tipo, você vai juntar uma base. Isso não vale só para empresa, isso vale para produtor de conteúdo, assim. Depois a gente pode entrar mais nisso, tipo, mais a fundo na produção de conteúdo para YouTube, por exemplo. Mas é meio que, sei lá, tudo é funil. Tipo, as pessoas me conhecem, as pessoas gostam mais de mim, as pessoas compraram de mim, sacou? Tipo, e esse processo ele vai ser duplicado para sempre. É tipo meio que isso. Para montar o funil, a primeira coisa que você tem que entender é o que você quer. Assim, você não sai montando isso sem entender quais são os seus objetivos, né? Então, você entende qual é o produto que você vende, o que é uma conversão para você. Por isso que eu estava falando que existem diferentes tipos de conversão. Tem conversão que você vai ter mais controle ou menos, tal. Tipo, tem conversão num produto, item, bem de consumo, ela acontece lá na gôndola. Às vezes você nem tem você pode nem ter o controle do funil completo, às vezes, mas isso é importante saber. Então, qual é a sua conversão? Ah, minha conversão é levar o cara até o PDV, né? Tipo, pô, que é o ponto de venda, né? Ele pode, se ele for físico, em alguns casos, você vai ter pouco controle disso. Mas daí você vai entendendo que, tipo, puta, eu queria medir. Como que a gente faz o growth? A gente faz medindo essas quebras. Tipo, quantas pessoas atingi em cima e quantas eu engajei no meio? Tantos por cento. Como é que eu melhoro isso? Quantas pessoas eu engajei e não clicaram, não entraram no meu site, não vieram para o meu ambiente? Tantos. Como eu melhoro isso? Quantas pessoas entraram no site? Quantas deixaram um lead ou compraram? Como é que eu melhoro isso? Sabe? E aqui é nessas quebras que a gente atua para otimizar. Aqui que está a graça. Então, quando a gente fala, por exemplo, esse caso que eu dei do PDV, o bem de consumo, ele está lá no ponto físico. A pessoa chegou e fala, puta, mas eu não consigo vender, eu não consigo entender essa quebra final. Vamos tentar entender, ou vamos pelo menos entender se daqui para cima está saudável. Qual que é o máximo que eu consigo qualificar e entender se é o cara certo, que é o cara que tem mais chance de ir pro meu ponto de venda. E daí você vai ter que ir criando esses KPIs por etapa, né? KPI que são os Key Performance Index, né? Tipo, são os seus indicativos de performance de cada coisa. Então, no topo do funil, como que eu vou medir interesse? As pessoas estão, se é um vídeo, elas estão assistindo? Qual é a taxa de visualização desse vídeo? Então, esse conteúdo, ele está gerando atenção? As pessoas estão clicando? Elas estão passando o carrosselzinho para o lado e tal? Então, eu já sei lá no topo se esse conteúdo minimamente chama atenção, que é a função lá do topo. Daí depois, quando eu estou falando aqui mais do meio, pera, mas a pessoa está clicando? Ela chegou a se interessar mesmo no produto ao ponto de querer saber mais? Então, daí eu começo a medir essa taxa de clique, né? Daí depois, quando a pessoa entrou no site, ela está com um tempo de navegação alto, ela está vendo mais páginas, ela está chegando a olhar produtos, a abrir um carrinho, e daí você vai falar, pá, então a taxa de conversão aqui de carrinho tá tal. Ou a pessoa que chegou a comprar, taxa de conversão tá tal. E daí esses KPIs se tornam os pontos que você vai tentar otimizar, porque você sabe que se você aumentar eles, você melhorou essa etapa, né? Então, quando a gente fala que não é mágica, é sobre otimização, é sobre ciência, é tudo isso e muito mais. Dentro de cada uma das atividades ainda tem esses pontos para olhar, esses KPIs para você acompanhar. Dentro do SEO tem o deles, a mídia paga tem o deles, o inbound vai ter o deles, o site vai ter o deles com CRO também, que é uma ciência de como melhorar a página para converter mais, né? Então, cada um dos pontos tem. Por isso que a gente fala também que é difícil montar um time, a gente entende, ele exige muitas ciências, e para começar pequeno, porque senão, se você não tem o contato com isso tudo, e você já quer sair fazendo tudo, você vai ficar meio maluco, você vai fazer de um jeito meio bagunçado. Uma coisa que eu sinto que o pessoal que está começando e não estudou muito a área sempre se confunde é a tal das métricas de vaidade. Que assim, vendo você falar, é tipo muito claro que você sempre fala na taxa, sabe? A taxa de conversão é o que? É a porcentagem. Mas muita gente que está começando não leva isso em conta e leva em conta essas métricas de vaidade. O que são as métricas de vaidade e qual é a diferença de olhar para elas do que para olhar para a porcentagem? É que elas são absolutas, né? Esse é a diferença more, né? Então, elas são absolutas e sem você entender taxas e entender seu objetivo e como que é o seu funil, elas não dizem nada. Vou dar um exemplo aqui de Instagram. Um Só Instagram. para quem não sabe, antes do Pedro entrar, Ah, o que que é um número de vaidade aí? É aquele 1 milhão no meu Instagram.
10 mil. É o like na foto, Ele é não, o view ele no não significa vídeo. nada. É, Ele, assim, não, mas nunca é ruim ter, às vezes é. às vezes é bom, Por às vezes... exemplo, você pega lá no seu Instagram e uma métrica de vaidade ali é número de seguidores, outra é era o número de like no post, que nem tá mais exibindo muito, mas você gosta de ver os views no Reels e tal. Vamos supor que você faz um Reels e você está pensando mais na métrica de vaidade do que na conversão mesmo. Então você fez um lá que ele era um que super fazia uma dancinha com Bitcoin, e daí tal, você conseguiu tipo 100 mil seguidores por causa dessa dancinha. As pessoas que entraram no seu Instagram por conta dessa dancinha, elas não necessariamente estão interessadas no seu produto. Elas são pessoas que gostaram da sua dancinha, te acharam engraçado. E daí, você vai postar alguma coisa de produto, ou os próximos posts que você colocar que não vão ser mais dancinhas, vão ser sobre o seu produto, eles não vão mais engajar. Você vai começar a perder engajamento. Você acabou de destruir a sua base quando você faz isso. Agora, se você estivesse olhando para as taxas e falado assim, porra, esse post aqui eu postei, e deste aqui eu gerei tantas pessoas indo para o meu site, eu gerei tantas perguntas na minha inbox, né? Eu gerei interesse no produto, você vai saber que esse post aqui que você fez, que era um carrosselzinho falando assim, 5 coisas que você não sabia, que o Bitcoin poderia ajudar a sua empresa, que não era aquela dancinha, esse aqui vale mais que aquela dancinha. Então é muito sobre isso. Olhar o número absoluto, você entender o que você quer, você entender o seu objetivo, e você entender quais são as métricas que valem, que geralmente elas são mais proporções, mais sobre porcentagens do que sobre números absolutos, você corre esse risco sim também. Mas o risco maior é você estar levando todos os esforços de marketing da empresa para a vaidade. Tipo, esse é o risco maior. Daí você está fazendo um monte, você está engajando, você está gastando dinheiro, gastando tempo das pessoas, gastando um monte de coisa para algo que não vai te trazer. Ele não vai te trazer resultado, você não vai saber por quê, e você vai ficar perdido, porque você vai falar, pô, eu fiz isso aqui que gerou um monte de visualização, um monte de like e não vendeu, o que eu faço agora? Você vai falar, o Instagram não funciona. Não, você que olhou errado pro Instagram, sabe? Ou pro Twitter. O Ou pra qualquer Twitter, lugar. o que for, para tudo, SEO, não sei o que, tudo. No SEO tem, tudo tem. Em todos os meios de aquisição você tem esses números aí. No SEO você pode estar trazendo um monte de fluxo pro assunto errado. Na mídia paga, você pode estar trazendo. É isso, você pode estar gerando um monte de like para um monte de like, um monte de view, um monte de coisa para um post que não converte. Mas é meio isso. É que nem existe isso até tecnicamente. Um gestor de marketing, às vezes não é só vaidade, às vezes é sobre, tipo, terceirizar a responsabilidade. Um gestor de marketing, ele sabe que, tipo, um custo por clique, tem algumas métricas que as pessoas conhecem mais, né? Que são o seu CPC lá, que é o seu custo por clique, que vai ser o número de acessos, e daí o cara ele vai reportar para o sócio, para o CEO, tal, ele fala, não, eu fiz tudo certo aqui na minha campanha, porque o custo por clique está baixo. Tá, mas ele trouxe uma audiência que não era de qualidade. E como você mede isso? Olhando a taxa de conversão no site, olhando outras coisas. Mas daí ele, não, eu não vou fazer isso e aumentar o meu CPC. Por quê? Porque ele não vai saber justificar. Também tem esse lado. Que às vezes não é só vaidade, é tipo proteção, marketing pessoal, às vezes a pessoa tá querendo se vender, falando que fez o trabalho bem dela. Mas rola, isso é um problema real, viu? A gente passa muito por isso, assim. Tem gente que chega assim e fala assim, eu quero bombar. Ué, se quer bombar, conta outra pessoa, então, não é com a gente que você vai trabalhar, cara. Porque eu não sei se vai bombar. Dá pra fazer bombar se for que nem a Empíricos, por exemplo, e gastar muito pra fazer a campanha da Betina sair em todos os lugares. Mas é isso, né? É uma É, estratégia muito mas, específica. mas mesmo a Empíricos é ciência, velho. O que eles fazem é growth, saca? Tipo, pode parecer meio largado, mas tem ciência ali dentro. O que é Empíricos, né? Tipo, a Empíricos é um time de copywriting, É, não, saca? calma aí, veja bem, Tem eu uns boto fé total que a Empíricos é boa pra cacete em copyright. Eu quero dizer que na Aham. campanha específica da Oi, eu sou a Betina, eu tenho 20 Sim, anos e sim. tenho 1 milhão, se eles não tivessem colocado uma caralhada de dinheiro no impulsionamento, ou seja, você consegue Uhum. escolher sim algumas campanhas para se tornar virais, porque você Sim, coloca muita é. grana nelas. Não, e tem Exato. coisa. A gente não tá falando que tudo é isso, né? Não existe certo e errado.
Você pode fazer esse Reels da dancinha e ele bombar e você ficar famoso por isso, e vender sua empresa por 2 milhões e não sei o que, tá tudo bem. Pode rolar. Mas aí você deu sorte, sabe? Tipo, no caso da Empíricos, eles não deram sorte. Eles testaram um monte de coisa e provavelmente eles testaram um monte de anúncio e quando botaram esse no ar, eles viram a taxa dele. Falaram, esse aqui tá top. Vamos botar mais aqui. Pá. O growth é muito sobre isso, é sobre identificar canais de crescimento. Então chega uma hora que você faz um monte de testes, você vê que aqui tá indo, bota mais dinheiro. É que isso é o contrário de você botar o dinheiro sem saber, né? Você está fazendo o caminho contrário. Aí você botou um monte, não trouxe resultado, se frustrou, achou que aquele canal é ruim, só ruim, né? A Empíricos fala bastante sobre, sei lá, que eu fiz o curso de copywriting do Beto, assim, eu realmente gosto, os caras são bons. Daí eu pergunto pra vocês, a Empíricos fala bastante em gatilhos, assim, sabe, nessa linguagem persuasiva, copywriting. Uhum. Tipo, e beleza, tem essa visão de que a Empíricos é um pouco agressiva no marketing deles, mas ao mesmo tempo é isso, os caras são muito foda, os caras conseguem, tipo, testar e realmente otimizar propagandas. É, Daí eu não sei como colocar a pergunta, mas no fundo é um marketing tipo da Empíricos. Vocês veem tendo espaço no ecossistema do Bitcoin, aquela coisa de gatilhos, de, sabe, tipo fuga ou luta, uma coisa que é mais sensacionalista? Porque, sei lá, Cara, no ele. nosso. Porque tem um quê de pirâmide assim no nosso ecossistema no medo das pessoas também, né? Então, é esse o equilíbrio, tá? Ele não só tem espaço, como grande parte dele já é assim, né? Tipo, muitos. A própria Empíricos fala de. Então ele já é. Ele tem, mas eu acho que tem que ser avaliada a longevidade e o quanto que você vai ganhar ou perder no futuro. Porque existem meio que, quando a gente fala de startup e marketing digital, assim, eles são áreas que têm menos contato e menos tradição em branding, sabe? Quando você pega uma empresa grande que faz lá mais TV, não sei o quê, ela está mais acostumada a construir, porque também eu acho que simplesmente por características, assim, porque uma empresa que veio do marketing digital, ela quer resultado mais rápido, e quando você ainda não tem uma marca consolidada, com um gatilho você consegue uma venda mais rápida, um clique mais rápido, né? Então, porque você está sempre apelando. Mas você acha que essa marca, ela é menos valiosa do que a Red Bull, tá ligado? Tipo, do que marcas que têm um branding muito forte? No com um branding mais forte, ela vai acabar sendo mais valiosa, né? Então, eu acho importante sempre equilibrar. Às vezes, dependendo do que você faz, você pode apelar mais para gatilho assim, mas você pode também separar o funil para isso. Você pode pensar em fazer um awareness de topo mais branded, onde você tipo conversa mais com as pessoas, onde você fala mais sobre a dor e como você pode solucionar, e você pode deixar esses gatilhos para etapas mais avançadas do funil também. Você não precisa desde cara falar isso, né? Falar, você não sabe o que você está fazendo com o seu dinheiro, você vai perder tudo em 2023. Você não precisa fazer isso. Mas você pode, lá no fundo do funil, depois que você já construiu marca, falar assim, talvez você esteja fazendo as coisas erradas com o seu dinheiro, hein? Converse comigo. Você pode, tipo, dar uma E empurradinha. também eu acho que entender o que a Empíricos está fazendo e colar neles, porque tipo, eles não vão parar de fazer isso. Porque esse é o discurso que mais vende no Brasil. O Brasil é a terra da pirâmide, tipo, o farol do Bitcoin, sabe? Tem todas essas coisas. Então, tipo, esse discurso, eles sacam há muito tempo. A gente fala muito de Empíricos há muito tempo, assim, dentro do mercado financeiro. Porque, tipo, velho, olha, eles conseguem furar várias bolhas. Mas a narrativa Bitcoin, ela tem que ter ferramentas ali de comunicação para encostar neles, né? Porque, querendo ou não, tem a utilidade a pessoa chegar pela Solana no mundo do Bitcoin. Você não sabe de onde vai vir o tiro, né? Tipo, então é empíricos falando ali da nova criptomoeda que vai matar o Bitcoin. Cara, a pessoa ela entrou, ela colocou um pezinho dentro da água, mas só que tem que ter essa comunicação de empresas cripto, e aí, sei lá, desde corretoras que é Bitcoin Only, ou sei lá, produtos Lightning Network, que colhem nessa narrativa, usando às vezes as mesmas estratégias deles, né? Porque eles são muito bons porque eles exercitam há muito tempo isso. É muito doido, É, assim, tipo, eu, di- pode eu falar. diria que assim, se você pode construir a sua empresa e a sua revenue, às vezes essa palavra foge, desculpa, eu não quis esqueci a palavra. Sua fonte de A receita? seu- essa fonte de receita com calma, se você puder. Eu vou apoiar que você construa a marca antes, seja relevante antes de sair apelando.
tem gente que não pode, né? Esse que é o problema. Então, eu nunca vou chegar e falar assim, não faça isso, não utilize gatilhos no copy, porque tem gente que precisa justificar, pagar a equipe, né? Você precisa ter fonte de renda rápida, justificar o dinheiro para os investidores e tal. Mas se você puder acalmar as pessoas, ter um plano de marketing estruturado, um roadmap de produto, onde você sabe que você está entregando, né, relevância para as pessoas ao longo do tempo, melhorando seu produto, eu acho que vai ser melhor se você puder fazer isso. Daí você faz igual companhias que são hoje, né, tipo, que as redes sociais todas, por exemplo, elas construíram a relevância muito antes de saber nem como ia monetizar, né? Então, se puder, eu faria para você pensar um pouco nisso, porque toda vez que você é apelativo assim, você pode gerar frustração, toda vez que você faz uma promoção, você tira valor do seu produto, né? Isso acontece, isso vai acontecer. Então, eu acho que é o equilíbrio. É que caso a caso, né? Dependendo da companhia, mas pode usar. Tem espaço, tem espaço, tem. A pergunta inicial é essa: tem espaço? Tem espaço. Mas eu acho que falta branding nesse mundo, nesse universo. E, puta, era exatamente esse tema que eu queria trazer, que vocês falaram bastante sobre branding. E branding é esse processo de construção de marca, né? Querendo ou não, acho que tem ótimos exemplos, por exemplo, a Apple. Tipo, a Apple há 30, 40 anos atrás já se colocava como uma marca rebelde que tem o slogan Think Different, pense diferente. Hoje em dia a Apple continua com o mesmo slogan e com o mesmo posicionamento. Por quê? Porque eles escolheram essa personalidade da marca, eles construíram essa marca de uma maneira que fez muito sentido, encaixou muito e, sabe, todo mundo hoje em dia pensa, tem o usa como exemplo até no meio, né? Você pode fazer um produto Android, que é o genericão, ou você pode fazer um Apple, que é tipo aquela coisa mais alta qualidade, assim, boa. Acho que a gente perdeu o Pedro, então é pra você essa, Ah, o Thiago. Pedro caiu, beleza. Mas é isso, cara. Como você vê esse processo de construção de branding? Se eu tô começando minha empresa agora, começando a rodar o MVP, eu já tô pensando no branding agora também, eu espero isso mais algumas etapas, tipo, como eu penso no processo de branding assim? Cara, o Pedro é mais brand que eu sou performance. Eu vou dar meu ponto de vista, mas eu acho que ele deve estar voltando aí. Voltou. Opa, deu ruim para mim. Pedro, a gente Opa. tá. O Leta perguntou pra gente, tipo, brand, por onde começar, em resumo? Pensa que No eu tô meu numa ponto de. empresa agora, minha empresa, sei lá, estamos nesse processo de construção de MVP. A gente nem tem certeza se o nosso nome final é esse, a gente ainda está Uhum. pensando em tudo. A gente já está na hora de pensar no branding, se não a gente segura e a gente começa a pensar no branding quando, sei lá, para uma pessoa que está de fora, quando ela começa a pensar no branding? Primeiro passo é assim, levanta da sua cadeira, primeira coisa. Porque quando você está desenvolvendo produto, construindo uma empresa, você fica muito centrado no produto e é muito fácil você esquecer que dor que você está resolvendo das pessoas e se é uma dor relevante, sabe? Isso você tem que saber Você tá muito, assim. viciado na sua parada, né? Tipo, Você tem que muito ter certeza de que, tipo, as pessoas hoje têm um problema de tal e é assim que o meu produto vai resolver esse problema. Enquanto isso não estiver claro, você não consegue nem você vai construir um branding manco, né? Tipo, a Apple só é forte do jeito que ela é, e a gente vai usar esse exemplo porque ela tomou decisões de produto, né? A Apple nunca meteu lá um Windows lá dentro, ela não botava o Android, ela falou, eu vou ser dono da experiência completa e eu vou ligar para design. São duas coisas que ela nunca abriu mão. Então sempre vai ser menor, até dentro do que você abrir, você vai ver dentro, a placa é bonita, sabe assim? Os caras, tipo, o Steve Jobs era viciado em design, muito, assim, o cara amava. Tipo, então, isso tem que estar muito claro. Daí, com isso claro, você tem que validar a sua proposta de valor antes de fazer qualquer coisa. O brand, ele tem que ser um reflexo da sua proposta de valor, né? E daí, eu acho que é assim, qual é a hora de começar a pensar brand? O ideal é que sempre, né? Brand não é campanhas de marca, não é sobre isso. É sobre firmar um posicionamento, né? E você ser fiel o máximo possível de dentro para fora, e não só no seu discurso. Tem muita gente que faz o contrário. Eu já trabalhei com muita marca que faz o contrário, que eram marcas que eram de um jeito e depois começou a investir em propaganda e elas falam uma coisa que elas não entregam no discurso. Uma hora essa máscara meio que cai um pouco, né? Então, o que você vende,
aqui, por exemplo, no ecossistema cripto, Bitcoin, tem muito valor envolvido, né? As pessoas acreditam muito que as pessoas deveriam ter controle dos seus dados também, tá aí, né? A pessoa, vamos acreditar na liberdade, e a sua empresa, ela entrega isso para os funcionários. Acho que pensar em branding também é pensar tudo isso. É pensar se os valores dessa marca que você está construindo, você entrega ela em todas as atitudes da sua companhia. Ele não é um processo fácil. Geralmente ele é melhor construído quando você tem um líder que sabe muito bem tudo isso e que briga, né, para que isso seja visto e seja essa casaco todo mundo vista, assim. Mas era essa a pergunta ou você queria saber mais de alguma outra coisa de processo e tal? Não, acho que é mais isso mesmo. Também, sei lá, se você quiser falar como vocês pensam nesse processo de começar a construir, sabe? Como, sei lá, tipo, nesse processo criativo de, pô, eu quero pensar um posicionamento para minha marca. No fundo, isso tem muito a ver com aquela história de missão, valores, né? O que que eu acredito que a, entre aspas, personalidade da minha marca, da minha empresa, tá se posicionando no mundo, né? Tipo, É, qual dor eu vim Eu curar? acho que é, um acho que a gente tem que posicionamento. começar a falar de growth aqui, Mas isso. Nosso processo, né? eu acho que, tipo, ô Ti, um posicionamento antes, assim, ele é um conceito até mais antigo, não tem a ver com growth, né? É Tá. realmente você pegar um campinho de xadrez ali e você falar, eu vou ficar aqui, né? Então ele envolve eu entender quem eu sou, entender onde eu tô pondo o pezinho. Você não vai fazer não parte da missão, visão, valores só, ele também. Você não vai conseguir entender qual é o seu posicionamento se não entender no que você acredita, o que o seu produto faz, mas também que dores que ele está resolvendo e onde que meus concorrentes todos, quem são e como eles se posicionam, né? Então você tem que necessariamente pensar de fora para dentro. Por isso que eu falei que a primeira coisa é tirar a bunda da cadeira. É conversar com as pessoas, conversar com quem você acha que é o seu público e falar, olha, eu tô com isso aqui, o que que você acha? Assiste esse filme aqui, o que que você entende, né? Entra nesse site aqui, o que que você entende disso aqui? Você acha que é para você? Não, pô, eu achei que era, né? Você tem esse problema? Porque daí quando você começa a conversar, eu sou muito a favor de fazer pesquisa sempre que você puder. Mas se você não puder, só de você conversar com pessoas que não são ali da empresa, vai conversar com teu pai, vai conversar com um amigo, com pessoas que vão te dar, assim, já é às vezes dois, três olhares de fora de pessoas que não estão dentro da companhia, podem mudar tudo. Você já pode falar, caramba, a gente está um tempão aqui apostando num propósito aqui de marca, num posicionamento que ninguém é completamente irrelevante para as pessoas. Ninguém nunca achou que isso era um problema para elas. Então, primeira coisa é isso. Exato, e esse testar, sair da cadeira que o Pedro está falando, ele pode ser via mídia online também, né? Tipo, Ah, sei lá, a gente faz testes aqui que a gente cria uma landing page antes de criar produto, faz anúncio dela para entender se aquilo tem viabilidade, saca? Isso é o processo de growth, assim, tipo, eu quero crescer. Então eu pego uma sementinha, coloco ela, jogo o fluxo lá dentro e, sei lá, tem produtos que viraram coisas gigantes aqui, porque começou assim, tipo, não vou sair desenvolvendo, sei lá, a gente tem um produto no mercado imobiliário. Antes de, sei lá, ir construir qualquer coisa, a gente fez uma landing page, jogou fluxo lá, entendeu? Isso virou um site gigantesco de coisas ali dentro, só de ir pegando dados, né? E no meio disso vai vir o branding, você vai entender mas melhor, antes, tipo, é, mas, por exemplo, esse processo, antes da gente rodar o MVP, eu conversei com o corretor, sabe? exato, Eu fui exato. conversar com. Eu mesmo já tive esse processo de procurar apartamento, então tem o meu, mas eu fui. E quando você procura, o que que você liga? Você liga tal coisa, tal coisa. Você conversar com outras pessoas antes mesmo de produzir um MVP, pode ser duas, três pessoas às vezes, ele vai te economizar tanto tempo, você não imagina o quanto tempo que ele vai te economizar. Ele vai te abrir a mente. Você está, às vezes, com um olhar muito enviesadinho, sendo que a pessoa pode estar partindo de outro lado. Você pode estar pensando Não dá muito pra assim, saber, né? você pode estar ali pensando assim, não, para eu fazer esse produto imobiliário, planta aí de tudo que tem aqui, tudo que tem aqui. Daí chega uma pessoa e fala assim: ah, eu nem ligo para planta, eu procuro sempre a região. Daí você fala: caramba, eu estava aqui fazendo um site que era uma imersão na planta, sendo que a pessoa nem vai chegar aqui se ela não entender que é na região que ela queria. Estou dando um exemplo besta aqui, tá? Mas é que isso acontece. A pessoa vem de um outro lado, assim, uma linha de raciocínio completamente diferente da que você está. Você nem considerou que, às vezes, antes de tudo, você tinha que ajudar ela a escolher a região, sei lá, né?
Então converse com as pessoas antes, assim. E daí use a internet para testar, isso é legal também. O MVP você está testando tudo, você está testando a proposta de valor, você está testando a campanha, você está testando o site. Bota para rodar, dá para fazer teste AB, dá para fazer um monte de teste. E Daí pensando no ecossistema tanto cripto quanto Bitcoin, vocês têm alguns benchmarks que vocês acompanham que vocês acham que mandam bem, assim, que os pessoal, sei lá, que queira desenvolver um trabalho mais focado em marketing deveria olhar para se inspirar, assim? é que no Bitcoin é mais difícil, né, Ti? É, Ah, mas por isso que eu coloquei os dois. É, sei lá, vamos começar por cripto, tá? Tipo, e aí a gente chega em Bitcoin. Cripto, velho, tipo, sei lá, tem muito VC por trás, tem muito dinheiro, tipo, dinheiro fácil. E não é só no mundo de criptomoeda, tipo, se você entra em startup, tipo, essa aquisição de dinheiro, ela é realmente muito simples, entre aspas, aqui. Mas eu acho que a parada é entender que, tipo, sei lá, Crypto.com tem um estádio deles, a FTX, ela patrocina a Fórmula 1, né? Tipo, os caras têm dinheiro para isso. Isso tem um nome dentro do marketing, né? Que é o sport washing, se eu não me engano. Acho que o Pedro caiu. Mas isso eu tô acontece. aqui, Isso tô é aqui. muito. Tá me ouvindo? Isso. Ah, sim, sim. É só a câmera, acho que travou. Mas entenda que, tipo, sei lá, os caras eles conseguem, sei lá, estar na camisa do Corinthians com um nome de corretora. Então, por mais que isso esteja levando o nome do Bitcoin para frente, ainda tem um mundo obscuro ali dentro, né? Então, tem muitos bons exemplos acontecendo, e, tipo, bons exemplos até nos scammers aí. Posso falar de Celsius Network, saca? Tipo, que. Three Arrows Capital, tem várias scammers que, tipo, velho, os caras é muito bom em fazer todas essas coisas que a gente tá fazendo aqui. E parte deles crescerem é isso daqui, sacou? Tipo, puta, tô sempre anunciando, faço um SEO muito bom, tal. No mundo Bitcoin, do nosso ponto de vista, sempre as pessoas estão olhando muito para produto. E que é fantástico, eu acho que é isso. Até pelo que está acontecendo em Lightning Network, saca? Tipo, inevitavelmente as coisas são novas, né? Tipo, usabilidade de Lightning Network tem 3 anos aí, mas só que ainda é muito pensar o produto e pouco, tipo, como é que eu vou vender isso? E até na live, né, que gerou toda essa conversa aqui, lá do Bitcoinheiros, estavam dando exemplos lá de empresas bitcoinheiras que, tipo, são muito conhecidas na bolha, mas não fazem nada. Tipo, a CoinKite, por exemplo. Todo bitcoinheiro vai conhecer a CoinKite, mas, sei lá, o que que eles fazem, né? É só ali naquela bolha. E, tipo, às vezes é necessário isso também, né? Tipo, tem um cara que falava muito pra mim que tem dois tipos de negócio. Tem o lifestyle, é tipo, velho, é um negócio que vai me pagar um dinheiro aqui que eu vou viver bem, e tem um negócio que eu quero escalar pra sempre. Tipo, CoinKite talvez seja esse lifestyle, saca? Tipo, eu sou bitcoinheiro, eu vou fazer ferramentas para bitcoinheiros e tal. Só que, velho, no final, tipo, tem outras empresas falando coisas e vendendo produtos muito piores, porque, tipo, o cara não tá olhando pontos básicos de marketing, né? Então, de um lado, a gente tem o mundo cripto, vamos chamar assim, com dinheiro infinito e equipe infinita, porque eu acho que é um ponto que a gente entrar aqui daqui a pouco, é escassez de equipe, porque tem duas coisas muito escassas, o Bitcoin, plenitude de escassez, e equipes para trabalhar em digital. É uma outra forma de pensar escassez também. Mas é meio que isso, é tipo, como que essas empresas vão combater, tipo, toda essa desinformação que tem por aí, sem, sei lá, pensar pontos básicos de marketing digital, às vezes, saca? Não precisa, não tô falando de fazer grandes propagandas, não tô falando que, tipo, sei lá, a Swan é um bom exemplo, né? Swan, para quem não sabe, é uma corretora, vamos chamar assim. Não sei se eles são Bitcoin only, mas eu acho que é, né? Tipo, bate bastante e tal. Mas, sei lá, se você entra no site dele, vocês vê que ele está investindo em UX, que é tipo, o que que é UX, né? É o site bem conciso, né? Não joguei qualquer informação, não pedi para o meu sobrinho fazer um site. É todo um bloco de ciência de como eu vou construir um site, desde URLs, desde, tipo, tagueamento ali dentro. Dá para ver que tem iniciativas ali, mas só que é uma ou outra. Enquanto isso, tipo, velho, os caras estão no Sabe mundo quem que eu em acho volta. foda? Tipo, eu gosto da Ripple. Assim, sempre são. Acho que é mais no cripto, assim. Sabe quem eu acho foda? PayPal, cara. Tipo, tava vendo até agora esses dias aqui um. Eles fazem uma campanha
que é muito sobre o olhar de quem já sabe fazer marketing, tipo, já tem experiência, né? Tem marqueteiros experientes lá, é uma empresa muito grande, né? Então, quando você vai ver a campanha, foi feito numa agência, lógico, gente que é boa de fazer, boa de criação e tal. Mas você vai pegar o filme, eles batem numa dor muito específica, eles falam, eles não. A cripto, ela é tipo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente ainda. No mundo todo cripto, ainda estamos. Ainda não chegou na maturidade dos produtos mesmo, assim, né? De tipo, ficar muito claro a dor que você está respondendo e tal. E quando chega lá, quando essa campanha, por exemplo, que eu vi ali do PayPal, ele falava muito assim: olha, você vai ter transações mais rápidas. Ele falava de velocidade, saca? Como? Através aqui do sistema de pagamento PayPal, que é pro cripto. Então ele daí já tá já é um posicionamento mais maduro, né? O cara já tá partindo da dor para depois, olha, você não gostaria de receber aqui mais rápido transações internacionais e com custo mais baixo? Tem esse produto, pau. Olha, a propósito, ele é através de cripto. E daí quando você vai ver todo assim o filme, tá assim bem montado, né? Toda a parte de roteiro tá legal. Você vai entrar no site, porra, muito bem construído, UX, com as propostas de valor bem na cara, os pontos de aquisição muito claros. Mas daí é isso, é uma empresa que está já mais distante, né? Já, tipo, nem é endêmica, vai. E o que que a Ripple fez de bom aí? Não tô acompanhando. A última coisa que eu vi, que eu falei, isso é coisa de marketing, eles financiaram, tipo, como é que é? O Mude o Change the código, né? Code do Change the Greenpeace. code, Tipo, deram chamou o Greenpeace. Pra mim isso é peça de marketing, saca? Mas só que é muito bem construída, velho. Não sei, você viu outra coisa deles, Pedro? É que eu vi campanha, eu vi eles chegarem ao ponto de fazer campanha mesmo. Pode Tipo, crer. de fazer campanha sobre sistema de pagamento também. Chamava Got It, né? É gringo, né? Mas, tipo. E venderam muito claro mesmo também essa questão de, tipo, pagamento facilitado e tal. Muito em cima da dor, sabe? Eu acho que é mais sobre isso, assim. Quando você vê um anúncio, o anúncio é um resumo de tudo que você está propondo, né, para o seu público. Então, às vezes, com um anúncio bem resolvido, como eu trabalhei muitos anos em agência, fazia muita análise de comunicação, e você aprende a, tipo, através do final, fazer o retro, assim, né, entender o que eles pensaram na ponta. Você consegue ver que eles, tipo, muito claramente, tá muito claro a proposta do produto, eles não estão ali inventando e falando. Você vê que eles não usam os termos que nem se falasse pra, sei lá, você tá falando com a sua avó, olha, avó, tem essa maquininha aqui. Sabia que ela é blockchain, não sei o quê, blá, 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 né? Ela vai falar, hã? Você chega Que? para ela e fala, não, sabia que é mais rápido e mais barato? Ela fala, top. Então, quando você sabe? Então, quando você pega esse marketing mais estruturado, com a proposta de valor mais clara, com a dor mais clara, o anúncio vai ficar mais clean, a mensagem vai ficar mais clara, você vai conseguir construir todo o resto. O branding vai estar mais claro, daí você vai jogar para a página, e daí você vai fazer no funil. Você chega, ali no topo, por exemplo, deixa eu ver ela aqui, ó. Mas era tipo isso, ela falava, got it, tipo, aconteceu alguma coisa, precisava de um pagamento rápido, got it, e daí, tipo, daí você vai para a página, ela está explicando como funciona rapidinho, e cada argumento, ele não explica, não precisa explicar como funciona no topo do funil. No topo do funil, você só precisa capturar alguém que fala assim, quer saber mais? Vem cá. Opa, quero. E o cara foi. Daí lá você explica como funciona, como contratar, e depois você pode ir continuando o funil de outras maneiras, por CRM, por o que for. Mas eu vejo mais essas assim mesmo, maiores assim, A com própria uma case. Binance virar a maior É, corretora do mundo em a dois Binance anos, faz. usando o Member Get Member, que basicamente é tipo dar cupom para você trazer seu amigo, e os dois ganham com isso. Tipo, sei lá, é galera que teve o recurso para ir lá buscar esse time, criar processo, e É. isso vira empresas gigantes no Isso final, aí, assim. esse exemplo da Binance é growth mais por essência. Porque quando você pega uma coisa que é do seu produto, um serviço seu, e usa ele como ferramenta de marketing, isso é muito uma técnica mais growth, assim. Porque você não precisa fazer, você não necessariamente está fazendo, é ao contrário, né? Você não está usando o marketing, você está usando alguma coisa que não é naturalmente do marketing para fazer. Então você não chamou uma agência de comunicação para fazer isso, você pegou o seu time de produto e falou, gente, e se a gente fizer um sistema aqui, ó, onde eu boto um cupom e a pessoa ganha tal, 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 dá para fazer? Tá, você falou com a tecnologia, gente, vamos fazer quando a pessoa entrar, ela já vê na cara aqui, ó, o cupom e tal, e ela já chamar 3 pessoas, tá. E daí depois você testa isso e fala, caramba, isso aqui tá trazendo novos usuários. Você pode até acabar comunicando isso depois, mas você usou uma coisa de produto, do serviço que você faz como ferramenta de crescimento. Eu acho que isso é
aqui para a gente até, inclusive, deveria ser sempre o foco, assim. Deveria ser, isso são as estratégias de crescimento mais viáveis, porque daí, com isso, você também vai reduzir um pouco o seu custo de marketing, né? Você não vai precisar ficar anunciando para caramba, e você naturalmente vai construir relevância. Esse serviço que você oferece é que nem, tipo, já viu modelos freemium? Sabe o que é isso? Modelo freemium? Quando você tem, tipo, um serviço que nem aqui, a gente está no Zoom aqui, que caiu 2 vezes o meu aqui, 2, 3 vezes. Se chega um outro para mim e fala assim, o melhor serviço de transmissão, tipo, que não cai. Eu falo, opa, agora eu já tá bem disposto já tô com essa dor agora aqui, né? Daí fala, olha, utilize por 3 meses de graça e depois, se você quiser continuar utilizando, você paga. Esse é um jeito de ser freemium. Um outro jeito seria você falar assim, olha, eu não vou te deixar fazer calls, mas eu tenho um outro serviço que é tipo aquelas Netflix parties. Você vai poder ver os seus amigos no Netflix ao mesmo tempo. Daí você usou o seu serviço lá, que era de transmissão digital, para oferecer um outro serviço, que é um outro produto, mas que você não quer ganhar dinheiro com ele. Você só quer trazer as pessoas para experimentar e depois vender. Isso aí é growth. É a mesma coisa lá do Member Get Member. Você pegou, desenvolveu um produto ou um serviço, e ele por si só, você ia ter que chamar os seus amigos para participar dessa party. E daí ele ia crescendo por si só, organicamente, né? Ou depois você pode chegar a comunicar. Isso que eu tô falando não existe, eu tô falando aqui agora para vocês. Tipo assim, dá para surgir ideias, saca? Pensa, quando o serviço é claro, você tem ideias disso, né? Só que daí ela vai exigir desenvolvimento, um monte de coisa, né? Ter ideia é fácil também. Ter ideia é o mais fácil. Difícil é botar de pé de jeito bom. Difícil é parar de pé, né? Total. Cara, uma coisa que vocês estão falando há um tempo, eu marquei aqui para ressaltar que eu acho que é muito válido, é essa visão de quem sabe o que está fazendo e quem não faz. Quem não sabe o que está fazendo geralmente acaba fazendo um anúncio muito mais descritivo das características técnicas, e quem sabe o que está fazendo foca muito mais na dor e em como você está resolvendo a dor de cabeça da pessoa. Porque no fundo, para ela tanto faz se é a caneta que escreve de ponta cabeça ou, sei lá, qualquer desses detalhes que a gente lembra de propaganda. O importante é que ela tinha uma dor e essa dor está sendo curada, numa essência Completamente. simples. A gente passa por isso. Quando eu falo com o Tico, o pessoal, quando a gente está conversando sobre isso assim, tipo, sobre o mercado de cripto e marketing, então a gente conversa sobre isso bastante até. Mas na minha cabeça, ele não é muito diferente de outros mercados. Tem outros mercados que têm travas muito parecidas, né? Você pega um mercado, tem mercados mais difíceis, inclusive, que a gente tem que dar graças a Deus que isso aqui não é um B2B. Às vezes ainda é cripto e B2B, daí ferrou, né? Porque você não consegue encontrar seu público, né, tal. E daí, quanto mais você vai para eles, eu vejo que eles têm umas dores parecidas, que é tipo um mercado de software, sabe? A IBM até hoje não sabe comunicar as coisas dela direito. Não sabe. Tipo, você vai falar com esses mercados, porque é um monte de engenheiro de software, né? É uma companhia que não tem essa tradição em marketing, assim. A IBM em si não tem muito isso, porque ela sempre foi B2B, ela sempre conversou sempre foi mais sobre departamento de vendas do que sobre um departamento de marketing para fazer comunicação, para fazer campanha. Então, às vezes, é difícil deles entenderem mesmo também, porque você está vendendo um software, olha, esse aqui é um software que controla, mantém a sua conexão mais estável, mas é de sistemas de lojas e não sei o quê. O que o cara ganha com isso? Sei lá, é mais barato, ele ganha redução de custos. Tipo, é difícil para ela entender, porque ela está tão perto do produto e tão não conversa e tal, que daí o que acaba anunciando? Acaba anunciando aquela sopa de letrinha assim absurda, né? Então a gente tem que tentar se esforçar. É que daí, qual que é o lance? O produto foi desenvolvido de uma maneira que também o diferencial não está claro. Então a gente tem que tentar ter influência, se for possível, dependendo do caso, tem que mexer no produto, sabe? Às vezes você vai conseguir maquiar ali até certo ponto, né? Nunca sou a favor de maquiar, mas às vezes você quer, beleza, vamos florear aqui. Só que chega uma hora que você fala, cara, você floreou o máximo que deu, mas continua sem ser relevante. Seu produto está com problema. Não E daí adianta vamos maquiar tentar, o então. porco, né? Tiver aquela expressão, não adianta passar maquiagem no porco, ele ainda é um porco. Exato. Então, isso rola muito. Então, quanto mais técnico, quanto mais é o tipo de produto ou serviço que está ainda muito mais perto dos desenvolvedores, mais o próprio desenvolvimento do produto vai estar ligando para esses atributos técnicos e menos. É muito fácil acontecer, né? A gente já viu casos disso.
do produto que foi desenvolvido, ele é maravilhoso, ele é mais rápido, ele é mais não sei o que, mais não sei o que, não sei o que. Daí, mas eu falo, mas o outro lá que eu tô acostumado aqui faz a mesma coisa. Esse aí é um pouquinho mais rápido. Mas eu não ligo dele ser um pouquinho mais rápido, sabe? Pra mim tá bom. E pronto, perdeu 2 anos de desenvolvimento. Uma pergunta que, assim, tipo, tem um processo que eu sinto que aconteceu é que, assim, existiam grandes agências de comunicação, de propaganda, porque os canais eram muito centralizados, né? Globo, novela, intervalo do futebol, tinha poucos espaços, portanto tinha uma grande concentração. Começou a ter a internet, rolou uma descentralização total do marketing digital. Tipo, ainda tem agências, mas de uma escala muito menor. Tanto é que a Globo está muito mais pobre porque a atenção das pessoas está muito mais dispersa em muito mais telas distintas. Isso significou no começo que várias empresas estavam querendo internalizar o departamento de marketing digital com uma ou duas pessoas, porque não dava para contratar agência, porque tem muito mais pessoas querendo anunciar em muito mais espaços. Mas é isso que vocês falaram também ao mesmo tempo, tipo, como internalizar isso se tem uma puta escassez de mão de obra? Então, assim, no fundo, pensando, vamos falar que eu, Leta, tô querendo abrir uma empresa que tem algum produto no mundo do Bitcoin. Quais são minhas alternativas? Tem alternativa provavelmente buscar terceiros, tem alternativa provavelmente internalizar. Quais são os prós e contras de cada uma dessas alternativas? Acho que a primeira coisa é você, Leta, que está começando nesse produto, né? Estudar o mínimo sobre isso, porque o que mais tem, igual no Bitcoin, em todas as áreas, é gente falando que sabe fazer, mas aí demora-se um tempo para você perceber. Então, o próprio empreendedor, vamos chamar ele assim, ele tem que ter noção, saca? Tipo, e tem vários conteúdos pela internet, assim, não é difícil você entender o básico das coisas, né? Tipo, você não precisa ser o expert de SEO, mas você não pode, sei lá, ser passado uma rasteira para um cara de SEO, porque SEO acontece muito, assim, o SEO é uma coisa que demora muito tempo. Sobre escassez de profissional, isso é um problema para o Bitcoin, isso é um problema para as grandes agências, isso é um problema para todo mundo agora. Porque, sei lá, o mundo globalizou, vamos dizer assim, então, tipo, hoje tem muita gente que não precisa mais trabalhar aqui, ela está trabalhando lá fora. Mas só que essas pessoas, elas são acháveis e também essas pessoas, muitas vezes, elas trabalham com freela, né? Tipo, ela vai te ajudar numa coisa ou outra aqui. Então, eu acho que é um processo, primeiro, tipo, não seja enganado. Do mesmo jeito que você, bitcoinheiro, que está vendo a gente aqui, estudou o Bitcoin para chegar, se você vai lançar um produto, estude o mínimo sobre, tipo, marketing digital, tipo, para onde que ele vai e tal, porque em algum momento alguém vai tentar te enganar, cara. Tipo, algum momento alguém vai falar, tipo, não, o negócio é só fazer o TikTok. E não é, tipo, o projeto de marketing ele é muita coisa. E voltando em escassez, tipo, sei lá, hoje é muito difícil você conseguir profissionais sêniors. Você vai ter muito profissional, sei lá, de redes sociais, por exemplo, tipo, aqui no Brasil tem bastante, profissionais de, sei lá, também copyright, o Brasil acho que é um bom lugar, assim, tem bastante, mas só quando a gente entra para as camadas de estratégia, que é tipo onde o Pedro atua ali, sei lá, fica cada vez mais escasso, né? Tipo, acho que o Pedro pode até falar sobre os pares dele aí dentro de estratégia, mas sei lá, isso é uma coisa que a gente, aqui na Yoda, a gente se preocupa muito, assim, tipo, a gente demora para pegar alguém que trabalha com a gente, tipo, dentro da equipe, porque a gente vai indo aos pouquinhos para entender, tipo, os limites das pessoas, e quando pega, tipo, velho, meio que, É, ó, família Yodo, eu tem acho que que o ir junto. problema, né, Tia, é assim, tipo, para você saber mesmo o que você está fazendo aqui, você tem que saber de muitas áreas, né? Muitas É, áreas. é, é igual ser produtor musical, assim, tipo, cara, um bom produtor, o cara tem que saber de teoria musical, ele tem que saber de síntese, ele tem que saber de mixagem um pouquinho, ele tem que saber tocar um pouquinho algumas coisas, tipo assim, é muitas áreas para você conseguir saber até por onde começar. Então, rola muitos profissionais separados, que é o que eu te estava falando assim, você consegue até achar um cara de SEO, um cara de não sei o quê, mas não é isso que você precisa crescer, né? Você precisa É, montar uma estratégia de marketing. E daí, esse profissional vai ser difícil. Mas daí, se quiser montar um time, e um time onde todo mundo é bom, dependendo do estágio da sua empresa,
seria muito caro você montar esse time. Então, é um pouco esse o problema, eu acho, que acontece. Então, é igual terceirizar qualquer tipo de serviço. Você ganha na eficiência do outro, né? No nosso caso, o lance é esse, é tipo, você não ia conseguir contratar todos nós, ia ser caro, né, essa equipe para você. Mas como a gente tem outros clientes, você consegue manter essa estrutura aqui de pessoas e eu consigo gastar 10% do meu tempo com você, 10 com você, 20 com você, mas consigo estar nos projetos, né? Então, acho que você tem esse ganho de eficiência. Mas eu não faria nenhum movimento sem ter um responsável dentro da empresa. Alguém que manja. Tipo assim, tem que ter Concordo. uma pessoa para pelo menos isso que o Thiago está falando. Falar, não, não, você não sabe o que você está falando. Não, não, esse não é o caminho. Tipo, alguém que já viveu isso de alguma maneira. Mas ter o time todo completo, eu acho que é difícil e depende do estágio da sua companhia. É bom em algum momento ter. Só não. É isso, né? É foda. Se você não tem essa figura, você não vai saber o que internalizar em cada momento. Tipo, tá, agora é bom eu ter um dev, ou era bom eu ter um UX, ou era bom eu ter alguém de conteúdo, ou era bom eu trazer a mídia aqui para dentro. Eu acho que mídia é a coisa assim, você tem que trazer as coisas que estão mais próximas do seu produto antes para dentro. Tipo, mídia, você pode deixar para fora para sempre, assim. Você não precisa ter alguém. Porque mídia é alguém que entra todo dia e olha para aquilo. E quanto mais um mídia tem contato com outras campanhas de outros clientes e outras áreas, vai ser melhor para você estar perto de um cara desse. Porque se o cara ficar preso só na sua, ele não vai entender coisas que funcionaram com os outros, um algoritmo que mudou ele não percebeu, sabe? Então é bom ter isso, né? Eu Esses acho que dias às me vezes o. falaram que mídia é uma agenciês, uma palavra agenciês, mas para quem não entendeu, mídia é fluxo pago, é o Google Ads ali, é você pagar para isso. Então existe essa rotina de olhar todo dia para isso. Não existe tipo, vou ver no que dá. É otimização diária mesmo. Tem pouca automação ali. Tem, mas precisa da figura do ser humano ali. E é bom ter essa dispersão. Tipo assim, é diferente de um cara de desenvolvimento, é bom desenvolvimento e UX, é bom ter um cara dedicado porque é bom estar mexendo todo dia, sabe assim? É bom você estar sempre melhorando o seu site, porque isso é melhorar o seu produto, né? Para muito produto, ainda mais hoje em dia que muito produto é digital, o seu ambiente, o seu ecossistema digital é o seu produto. Ele é a experiência de usuário. Hoje em dia, a experiência de usuário, para grande parte dos produtos, é o seu produto, e é o que diferencia uma marca de No outra. É a mundo experiência. Bitcoin, quase tudo é um ambiente digital, assim, Né? tirando as maquininhas que vai lá, mas mesmo assim o primeiro contato é digital, saca? Tipo, E quanto mais tem uma coisa de UX que assim, quanto mais a diferenciação está na experiência, né? E aqui a gente ainda está num patamar também de entrega onde não está muito clara a diferenciação entre um e outro. Então é isso. Assim, acho que tem que traz para dentro primeiro essas coisas que estão muito mais perto do produto. Um estrategista geral de marketing é bom ter, é bom você ter desenvolvimento ali, esses times de dev. Depois é bom você ter conteúdo dentro. É bom porque o conteúdo ele vai te ajudar até você entender quem é a sua marca, dependendo do estágio que está a sua companhia. Quando você começa a construir, é muito legal você. Uma das primeiras coisas que você fazer como empresa é você construir conteúdo mesmo. Tipo, faz seu Instagramzinho ali, ó, faz seu Twitter ali. exato. Porque daí, entendendo as pautas, entendendo como conversa, você começa a entender. Você começa a entender que assuntos as pessoas se importam, que assuntos não. É legal estar dentro da empresa. É muito bom quando consegue. E daí, depois, com o tempo, assim, mídia eu diria que nunca. Não precisa. A não ser que você seja o Walmart, sei lá. Tem companhias muito grandes que daí é bom ter. Mas mesmo essas companhias, elas vão ter a performance em casa. A criatividade não, sabe? É legal. Isso tem muito, assim, acho que as empresas cripto, não sei, num geral, mas pelo menos Bitcoin, é difícil ela ter esse contato com o formato mais tradicional de agência, onde você paga para um criativo, assim, fazer alguma coisa. Você vai estar mais ligado à performance, né? Que é mais esse marketing digital. Mas essa figura SEO, também essa figura é muito legal, muito importante também. É muito legal você poder ter, você poder dar para alguém que tá mais, que vai gastar mais tempo criando, achando um conceito legal, achando uma materialização legal da sua marca, de campanha. Isso depois também faz diferença. Faz diferença a longo prazo e faz diferença em performance. Todos os clientes que a gente tem criação melhor, eles têm taxas melhores de conversão, porque eles chamam mais atenção, as pessoas confiam mais na marca, né? Tem um monte de coisa aí que é difícil de medir também, porque esse é o lado negro, acho que um pouco assim do marketing digital, né? É o lado que ninguém vê assim. Você tem controle nas métricas, tal, 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 mas tudo aquilo que não é muito metrificado, você diminui um pouco a relevância dele, que acaba sendo branding, essas coisas.
Sendo que é importante também. É sobre, no fim das contas, a gente fala de número, mas a compra é emocional, né? Você quer antes e depois racionaliza. Nossa cabeça funciona assim. Então, esse impacto também tem que ser levado em conta. E eu acho que, sei lá, pelo menos para mim, assim, o maior problema do Bitcoin e das criptos ainda é UX, User Experience. Tipo, é sempre uma parada muito técnica, sabe? Tipo, eu agradeço muito a Diego Collin, por exemplo, por explicar, tipo, nodes por aí. Eu acho que isso é um puta de um trampo, tá ligado? Tipo, como rodar um Node Lightning, tudo isso. Mas só que mesmo assim é uma conversa técnica. Eu tô em todos os grupos lá dele, Node Runners e tal. É uma conversa técnica, porque, tipo, sei lá, vai ficar nichado, né? Tipo, ali, vai ficar. Mas só que, sei lá, do mesmo jeito que a gente tem um modem em casa hoje, em algum momento vai ser um Node. E isso tudo tá em quem achar melhor UX, né? Como eu vou facilitar. Porque, tipo, esse foi o negócio da Apple, né? Que teve aqui o assunto. A Apple, ela investiu em UX, ela tinha um produto, mas ela otimizou para deixar o mais fácil possível o iPhone para uma senhorinha usar. Enquanto as empresas Bitcoin não entrarem cada vez mais nisso, a gente vai ter sempre um nicho, né? E tudo é nicho, né? Mas a questão é expandir esse nicho, para onde a gente vai. Então, eu acho que, sei lá, um ponto de onde começar é meio que isso, tipo assim, preocupe-se em como os usuários vão usar seu produto, né? Tipo, sei lá, um Hotjar, que é uma ferramenta de gravação de tela, como as pessoas estão usando o meu site, não é porque você gosta de um site ou do seu aplicativo de qualquer coisa que as pessoas gostam, velho, tá? Então, isso para mim é um assunto ainda que ele está muito engateando ainda aqui no Bitcoin, que é o que a gente estava falando. Muito se preocupa no produto e pouco na experiência, no marketing em si. Ô, Não é Ti, um problema, não é um problema, é só, tipo, etapas, né? Fala aí. tava até vendo um comentário aqui, ó, no canal ali do Planeta Bitcoin, ó, falando os produtos Bitcoin É não o me Jeff. parecem, ó, os produtos Bitcoin não me parecem atrativos para um mundo de lógica fiduciária. Bitcoin atende aos interesses de VCs, parece que eles escolheram as criptos. Mas eu acho que tem a ver com isso tudo que você está falando também, sabe? Exato, é Tem a ver com UX, não parece porque ele não não é uma. entenderam. Não, e assim, o Bitcoin é diferente, né? Ele não é uma startup como outras criptos que estão desenvolvendo o produto, Exato. né? É Aqui. uma rede. O Pedro caiu, acho que ele volta aí. Mas só que, tipo, eu tava lendo esse comentário aqui do Jeff e o ponto é esse, talvez não entenderam. A gente conversa com fundos de investimento aqui desde 2017 que a galera dava risada do Bitcoin pra gente. E conforme foram recebendo mais acesso, contratar a gente para ir mostrando coisas, hoje em dia, tipo, os caras compram corretora, saca? Porque é esse o processo, né? Tipo, eles não entendem o Bitcoin porque eles não entendem a lógica do Bitcoin. Cara, a lógica Bitcoin é uma rede igual a internet e ela vai evoluir do mesmo jeito que a internet tá aqui, saca? Tipo, eu tenho feito alguns reacts na internet aí para combater produtores de conteúdo, para falar assim, tipo, velho, você tá falando mal do Bitcoin, mas você tá produzindo conteúdo no YouTube e um dia o YouTube vai ser na Light Network. É tipo, é simples assim, saca? Tipo, e é um processo também no final de UX, né? De tipo entender para onde isso vai. Você tá trabalhando diretamente nisso, né? Você deve ter várias experiências, tá? Tipo, tá trabalhando numa mineradora. Como é que você explica mineração para uma pessoa, tá ligado? Tipo, complexo, velho. Cara, antes de falar de como eu explico mineração, só dar um exemplo sobre UX que você tá falando. Tipo, eu acho do caralho o trabalho que o Diego tá fazendo também, dos nodes da Lightning e tudo mais. Eu não tenho a mínima vontade de rodar um node de Lightning. Para mim, eu tenho a minha carteira da Moon que faz automaticamente a conversão de on-chain para Lightning. Eu não preciso ter E nenhuma tá dor de ótimo, né? cabeça. É o que eu preciso. É simples. É o que minha mãe, se ela vier usar uma Lightning, ela vai usar, sabe? É o que eu, que não sou um usuário técnico, é isso. Que bom que as pessoas como você, como o Diegão, podem rodar um node. Eu fico muito satisfeito com alguém rodando um node para mim lá na Moon de algum jeito. Eu nem preciso saber de nada, eu deixo dinheiro na minha carteira Lightning ou dinheiro do bolso, sabe? O dinheiro de pinga do dia a dia. E o que eu preciso mesmo de uma experiência boa é o que está protegendo minha reserva de valor, não meu meio de troca. Minha reserva de valor tem meu node e isso está ótimo para mim. Então essa questão da experiência do usuário que é isso, tipo, é um belo exemplo de como a experiência do usuário ser mais simples, para mim fez adotar a Moon, muito mais do Exato. que a O Blue, e a Blue já próprio é ótima,
mas a Moon é mais simples. Exato. Muito mais simples. A Blue é pro verdadeiro bitcoinheiro, vamos dizer assim, né? Tipo, ela tem um monte de recurso, eu plugo coisa e tal. A Moon é tipo isso, ó, é o que você precisa usar. Mas talvez no futuro esse Node ele seja tão simples que eu ligar no USB e você vai querer usar, sacou? Tipo, você não vai confiar num Node do terceiro, né? Tipo, porque é o Don't Trust Verify, assim, no final isso é importante. Então, tipo, é importante em algum momento eu rodar meu próprio Node e tal. Tipo, a gente roda Nodes aqui, mas a parada é meio que isso, é tipo em algum momento essa UX ela vai evoluir o suficiente para, sei lá, você plugar ali e isso vai virar o seu aplicativo. É aí que mora o UX, né? Tipo, processo, é tempo, De otimização. todos aqui, eu sou o cara do nem ligo, assim, tipo, porque os É, meninos que exato. tudo fica no desenvolvimento, eu falo assim, eu não vou usar, eu tô do lado do usuário, sabe assim? Falar, cara, tipo, é porque Já mandou transação errada para smart contract, né? Tipo, já perdi dinheiro de mandar para smart contract. Puta, foi uma das coisas mais otárias que eu já fiz na minha vida, assim. mas é Mas é isso, é muito, UX, tá mas ligado? pô, foi bom que a gente aprendeu na prática como, tipo, o ecossistema ainda não tá preparado para ser popularizado assim dessa maneira, né? Tipo, algumas coisas ali, tipo DeFi, pô, a gente precisa simplificar muito aí, cara. Você não pode correr esse risco, né? De pegar e fazer uma transação e simplesmente sumiu o seu dinheiro. Sumiu. Cara, você tá. Por quê? Porque a gente está ainda fazendo em camadas, tipo, como se a gente estivesse no servidor do Banco Itaú, pegando uma máquina e passando para outra ali, né? É, Tipo, eu foda. preciso desses terceiros ainda para poder. E daí, às vezes a pessoa tá tão dentro aqui que para ela é muito claro que não. Como assim? Passa da sua carteira para outra ali, cara. Mas olha quão complexo, sendo que eu posso. Hoje tem o Pix, né? Posso só. 12 palavras? 12 palavras. É, tipo. Não, agora é 24, tá ligado? Isso tudo é complexo, velho. É tipo, onde eu guardo? Mas tem que pensar Né? nisso Tipo, para tudo, Ledger. assim. Tipo, eu acho que a lição aqui do marketing é, tipo, trazer um pouco da visão de fora do usuário para tudo que você for fazer, sabe? Tipo, considerem isso, né? Independe se é uma comunicação, se é um site, se é um produto, pense que se não está claro para a pessoa, se não está fácil de usar, né? Se ela não vê uma vantagem, tenta sempre responder a pergunta assim: o que que eu ganho com isso? As pessoas estão sempre perguntando isso, tá? Mas o que que eu ganho com isso? Se a pessoa faz essa pergunta e ela fala, porra, você só está me deixando com mais trabalho, ou não estou entendendo nada, ou o que você está me dizendo não me interessa, talvez você tenha que trocar as palavras ou tenha que mexer um pouquinho no produto. Um Uma pouco isso. pergunta, outra que eu tinha anotado aqui para fazer, que é, vocês falaram muito dessa importância de ter alguém na empresa que manja, para conseguir coordenar as pessoas de fora. É, mesmo, vamos falar que hipoteticamente eu não manjo, eu quero começar a manjar. Eu vou precisar pesquisar algumas coisas. Porque mesmo para contratar alguém que manje para equipe, eu preciso validar que essa pessoa manja. O que que eu estudo para começar a ter uma base, uma noção de marketing? Onde, sei lá, são recursos que vocês indicam para explicar conteúdo para alguém assim? Eu acho que, assim, vamos falar de marketing digital, aí depois o Pedro pode falar mais de marketing, tá? Mas o marketing digital, ele é cinco coisas. Deixa eu ver se eu contei certo na minha mente. É o orgânico, é o fluxo pago de mídia, ele é o CRM, que é tipo e-mail marketing, né? Tipo, e ele é referral, sei lá, PR, sei lá, acho que é Ah, isso, né, Pedro? Você lembra de algum? acho que o XRO é importante também se saber um Exato. pouquinho, pelo menos, Eles assim. são essas caixinhas, né? E copy, né? Tipo, Eu falaria de copy também. existem cursos naquela Udemy, né? Tipo, que você consegue, tipo, como um leigo, né? O cara tá começando agora ali no mundo do marketing, ele quer fazer. Ele consegue comprar um curso com R$ 40, tipo, sei lá, escreve lá, Growth Marketing, porque o Growth, ele une todas essas áreas, tá? Ele vai te dar essa explicação. Você consegue comprar um curso ali e você consegue, tipo, entender sobre isso, o mínimo para não ser enganado, né? Agora, o marketing, a teoria inteira, comunicação, todas essas coisas, ele é muito mais complexo. É, Mas, tipo, o não, mínimo para não ser enganado é, não tipo, você consegue precisa. chegar lá. Você não precisa estudar sociologia ou psicologia para poder contratar uma pessoa, Exato. né? Você não precisa também chegar a estudar a teoria da comunicação para tal coisa. Daí você já está realmente sendo mais o lado do expert da coisa. Mas assim, eu acho que isso de começar com um curso genérico é muito importante para você saber o peso das coisas, né? Pra você poder botar o pezinho, entender os termos e tal. E daí, eu acho que o meu DMA é boa, mas eu já iria para uma CXL, assim, tipo, sabe? Também é Eu iria bom, para também é uma ótimo. a CXL, vocês conhecem essa?
Esse é pelo menos a escola que eu mais gosto, assim, porque eles são mais técnicos, né? E ali você tem um curso, por exemplo, de growth mesmo, de marketing, que é tipo, passa por tudo ali que você precisa saber. Eu acho que é legal fazer um desse, mas depois você tem que aprofundar nas coisas que vão ser um pouquinho mais importantes para a sua companhia. Tipo, se a sua companhia é uma companhia que precisa falar muito de fluxo, né? Tipo, faz muito, por exemplo, se você tem que gerir muito um trabalho de uma agência, é bom, acho que você entender um pouquinho mais de mídia, fazer um curso ali de aquisição. Se a sua companhia está muito falando sobre aumentar a taxa de conversão, você pode fazer um cursinho de CRO, um cursinho de UX. Eu acho que não tem escapatória, a não ser assim, depois de você fazer os técnicos, né? Acho que é muito importante isso. E, cara, tem muita coisa de graça, a gente aprende muita coisa de graça, mas eu confiaria nessas instituições, tipo, é que para mim é Excel no céu e eu gosto muito deles, assim. Eles para mim são uns que, assim, para você ter esse primeiro contato, eu confiaria mais, e depois você pode ir vendo com o YouTube, o que for. No YouTube tem coisa de graça que dá para você entender também, acho que tem muito isso. Mandei o link da CXL aí no chat para quem quiser. Eu gosto muito deles. Mas não tem muita escapatória a não ser você depois entrar em cada uma das frentes mesmo. Você tem que entender um pouco de aquisição, você tem que entender um pouquinho de conversão. Eu acho que, tipo, entender de CRM, a não ser que seja. Uma hora é bom saber, mas a não ser que sua companhia use, que seja um canal de fluxo importante, um canal de conversão importante, você pode deixar um pouco para depois. Se crescer, ela vai usar. É. É inevitável. É que eu acho que é como qualquer área nova, né? É bom você botar o pé no macro antes, entender os conceitos principais, entender de onde vem as organizações. É que tem umas. O que acontece muito é tipo a pessoa ser técnica em uma coisa, tipo, o cara ele é bom de SEO, ele acaba virando meio que responsável pelo contato de marketing geral da companhia. Só que ele não entende que SEO é só uma perninha, ele não consegue posicionar ela ali num mapa de marketing, sabe, nas funções e para que eu posso usar. Porque se você só faz uma coisa, vamos supor que você só faz SEO, isso é a coisa mais importante do mundo para você. Sendo que eu posso chegar para você e falar assim, cara, esquece isso agora, vamos com o fluxo pago por enquanto e vamos só arrumar a parte técnica de SEO para quando o fluxo cair, eu não deixar de indexar. Vamos fazer o blog, esse conteúdo de categoria depois. Pronto, daí eu já consigo, sabendo a função de cada um, eu faço um roadmap de uma maneira mais clara. Mas se você só pensa em SEO, você vai chegar para o cara e vai falar agora assim, não, a gente tem que não sei o quê, a gente tem que fazer blog, a gente tem que não sei o quê. Fala, calma, você não tem nem o Instagram ainda, a proposta de valor da sua empresa, da sua companhia, ainda, do seu produto não está clara. Então, você só vai conseguir colocar as coisas no espaço-tempo e saber o valor delas se você tiver essa noção do macro. Não tem como.